do Contrato Social, de Jean-Jacques Rousseau. Livro 3. Antes de falar das diversas formas de governo, tratemos de fixar o sentido exato dessa palavra, não perfeitamente explicado ainda. 1. Do governo em geral. Advirto o leitor de que este capítulo deve ser lido pausadamente. Desconheço a arte de ser claro para quem não deseje ser atento. Toda ação livre tem suas causas que concorrem para produzi-la. Uma, moral, a saber, a vontade que determina o ato. Outra, física, isto é, o poder que a executa. Quando caminho na direção de um objeto, faça primeiramente necessário que eu lá queira ir. Em segundo lugar, que meus pés me levem. Que um paralítico deseje correr e um homem ágil não queira, dá na mesma. Ambos permanecerão no mesmo sítio. O corpo político possui móveis idênticos. Distinguem-se igualmente aí a força e a vontade, esta sob o nome de poder legislativo, a outra sob o nome de poder executivo. Sem o concurso de ambas, nada se faz ou se deve fazer. Vimos que o poder legislativo pertence ao povo, e só a ele pode pertencer. E ao contrário, é fácil ver pelos princípios anteriores expostos que o poder executivo não pode pertencer ao maior número como legislador ou soberano, pelo fato de este poder só consistir em atos particulares que não são de modo algum da jurisdição da lei, e, por conseguinte, do soberano cujos atos não podem ser senão leis. Necessita, pois, a força pública de um agente próprio que o reúna e a ponha em funcionamento segundo os rumos da vontade geral, que sirva à comunicação do Estado e do soberano, e faça de alguma forma uma pessoa pública, o que a união da alma e do corpo faz no homem. Eis em que consiste no Estado a razão do governo, enganosamente confundida com o soberano, da qual não é senão ministra. Que é, portanto, o governo? Um corpo intermediário estabelecido entre os vassalos e o soberano, para possibilitar a recíproca correspondência, encarregado da execução das leis e da manutenção da liberdade, tanto civil como política. Os membros desse corpo chamam-se magistrados ou reis, governadores, e o corpo, em seu conjunto, recebe o nome de príncipe. Assim sendo, tem muita razão os que pretendem que o ato pelo qual o povo submete a chefes não constitui um contrato. Tal coisa não passa de uma comissão ou de um emprego, através do qual simples oficiais do soberano exercem, em seu nome, o poder de que são depositários, e que ele, soberano, pode limitar, modificar e retomar quando bem lhe aprouver, porque a alienação de um tal direito é incompatível com a natureza do corpo social e contrária ao fim da associação. Chamo, pois, governo ou suprema administração ao exercício legítimo do poder executivo, e príncipe ou magistrado ao homem ou corpo incumbido dessa administração. É no governo que se encontram as forças intermediárias, cujas relações compõem a todo ao todo, ou a do soberano ao todo. Pode-se representar essa última relação pela dos extremos de uma proporção contínua, cuja média proporcional é o governo. Do soberano recebe o governo as ordens a serem dadas ao povo. E para que o Estado se mantenha em perfeito equilíbrio, se faz mister, tudo compensado, haja igualdade entre o produto ou o poder governamental, tomado em si mesmo
e o produto ou poder dos cidadãos que, de um lado, são soberanos e vassalos de outro. Além disso, não seria possível alterar nenhum dos três termos sem imediatamente romper a proporção. Se o soberano quiser governar, ou se o magistrado quiser legislar, ou se os vassalos recusarem obedecer, a desordem sucederá à regra. A força e a vontade não mais agirão de acordo. E o Estado, uma vez desunido, tombará no despotismo ou na anarquia. Enfim, como não há senão uma média proporcional entre cada relação, não há também senão um bom governo possível no Estado. Entretanto, como acontecimentos mil podem vir a mudar as relações de um povo, não apenas diferentes governos são passíveis de serem bons para diversos povos, como também para o mesmo povo em diferenças e épocas. A fim de dar uma ideia das diversas relações capazes de imperar entre esses dois extremos, tomarei, por exemplo, a quantidade do povo como uma relação mais fácil de exprimir. Suponhamos seu Estado composto de 10 mil cidadãos. O soberano não deve ser considerado senão coletivamente e em corpo. Cada partícula, porém, na qualidade de vassalo, é considerado como indivíduo. Assim, o soberano está para o vassalo na proporção de 10 mil para 1. Isto é, cada membro do Estado possui a 10ª milésima parte da autoridade soberana, embora esteja todo inteiro a ela submetido. Seja o povo constituído de 100 mil homens, o Estado dos vassalos não muda, e cada qual suporta igualmente todo o império das leis, ao passo que o seu sufrágio, reduzido a 1/100º milésimo, é 10 vezes menos influente na sua relação. Então, como o vassalo permanece sempre um, aumenta a relação do soberano em razão do número dos cidadãos, de onde se segue que quanto mais o Estado cresce, mais diminui a liberdade. Quando eu digo que a relação aumenta, entendo que se afasta da igualdade, de maneira que quanto maior é a relação, no conceito dos geômetras, menos relação existe no conceito comum. No primeiro caso, a relação, considerada consoante a quantidade, é medida pelo exponente, e no segundo, considerada conforme a identidade, é avaliada pela similitude. Ora, quanto menos as vontades particulares se relacionem com a vontade geral, isto é, os costumes, as leis, tanto mais deve aumentar a força repressiva. Portanto, para ser bom, deve o governo ser relativamente mais forte à medida que o povo seja mais numeroso. Por outro lado, dando o engrandecimento do Estado aos depositários da autoridade pública, maior número de tentações e meios de abusar de seu poder, de mais força necessita o governo para conter o povo, e mais força requer o soberano para conter o governo. Não falo aqui de uma força absoluta, mas da força relativa das diversas partes do Estado. Segue-se desta dupla relação que a proporção continua entre o soberano, o príncipe e o povo. Não constitui em absoluto uma ideia arbitrária, mas uma consequência lógica da natureza do corpo político. Segue-se ainda que, estando um dos extremos, isto é, o povo, na qualidade de vassalo fixo representado pela unidade, todas as vezes que a razão duplicada aumenta ou diminui, a razão simples, do mesmo modo, aumenta ou diminui. E, por conseguinte, o meio termo é mudado, o que demonstra não haver apenas uma constituição de governo único e absoluto, mas tantos governos de distinta natureza quantos estados de diferente grandeza.
Se, ridicularizando este sistema, se dissesse que para achar a média proporcional e formar o corpo do governo é necessário, como entendo, extrair a raiz quadrada do número do povo, eu responderia que não tomo aqui o número a não ser por um exemplo, que as relações de que falo não se medem apenas pelo número de homens, mas em geral pela quantidade de ação que se combina por infinidade de causas, que, de resto, se, para me expressar em menos palavra, tomo de empréstimo alguns termos de geometria. Nem por isso ignoro que a precisão geométrica não tenha lugar, mas nas quantidades morais. O governo é, em pequena escala, o que o corpo político que o encerra é em grande escala. Constitui uma pessoa moral, dotada de determinadas faculdades, ativa como soberano, passiva como Estado, suscetível de ser decomposta em outras relações semelhantes, de onde nasce, por conseguinte, uma nova proporção, e ainda outra nesta aqui, segundo a ordem dos tribunais, até que se chegue a um meio termo indivisível, isto é, a um único chefe ou magistrado supremo que podemos representar, em meio dessa progressão, como a unidade entre a série das frações e a dos números. Sem nos embaraçarmos nessa multiplicação de termos, contentemo-nos de considerar o governo como um novo corpo no Estado, distinto do povo e do soberano, e intermediário entre um e outro. Entre esses dois corpos ocorre esta diferença essencial. É que o Estado existe por si mesmo, ao passo que o governo só existe devido ao soberano. O Estado existe por si mesmo, ao passo que o governo só existe devido ao soberano. Assim, a vontade dominante do príncipe só é ou só deve ser a vontade geral da lei. Sua força é a força de todos concentrada em si. Tão logo pretenda ele extrair de si mesmo algum ato absoluto e independente. A ligação de todo começa a afrouxar. Se enfim acontecesse ter o príncipe uma vontade particular mais ativa que a do soberano para exigir obediência a essa vontade particular, fizesse uso da força pública que tem em mãos, de sorte a que houvesse, por assim dizer, dois soberanos, um direito e o outro de fato. A união social se esvaeceria no próprio instante e o corpo político seria dissolvido. Todavia, para que o corpo do governo tenha uma existência, uma vida real que a distinga do corpo do Estado, a fim de que todos os seres membros possam agir de acordo e responder ao objeto para qual foi instituído, é-lhe necessário, para o seu particular, uma sensibilidade comum a seus membros, uma força, uma vontade própria, tendentes à sua conservação. Tal existência particular supõe assembleias, conselhos, um poder de deliberar, de resolver direitos, títulos, privilégios exclusivos do príncipe, que tornam a condição de magistrado mais honrável à proporção que mais penosa. As dificuldades estão na maneira de ordenar, no todo, nesse todo subalterno, de forma a nada alterar na Constituição Geral, em afirmando a sua, que distinga sempre sua força particular, destinada à própria conservação, da força coletiva destinada à conservação do Estado, e que, numa palavra, se mostre sempre prestes a sacrificar o governo ao povo, e não o povo ao governo. De resto, apesar de o corpo artificial do governo ser obra de um outro corpo artificial e, de algum modo, ter apenas uma vida emprestada e subordinada, isso não impede, possa ele agir com mais ou menos vigor ou serenidade, desfrutar, por assim dizer, de uma saúde mais ou menos robusta e, enfim, sem se afastar diretamente do objetivo de sua instituição, dele se manter mais ou menos distante, segundo a maneira por que está constituído.
É de todas essas diferenças que nascem as diversas relações do governo com o corpo do Estado, conforme as relações acidentais e particulares pelas quais este mesmo Estado vem a modificar-se, porque o melhor governo em si se tornará frequentemente o mais vicioso, se as relações estiverem alteradas, de acordo com os defeitos do corpo político a que pertencem. O princípio que constitui as diversas formas de governo. A fim de expor a causa geral dessas diferenças, urge distinguir aqui o príncipe e o governo, como distingui anteriormente o Estado e o soberano. O corpo do magistrado pode ser composto de um maior ou menor número de membros. Dissemos já que a relação do soberano com os vassalos era tão maior quanto mais numeroso fosse o povo. E, por evidente analogia, o mesmo podemos dizer do governo em relação aos magistrados. Ora, desde que a força total do governo continue a ser do Estado, em absoluto não varia, de onde se segue que, quanto mais ele use essa força sobre os seus próprios membros, menos força lhe resta para agir sobre todo o povo. Portanto, os magistrados são tão mais numerosos quanto mais débil se mostra o governo. E como esta máxima é fundamental, apliquemo-nos a melhor esclarecê-la. É possível distinguir na pessoa do magistrado três vontades essenciais diferentes. De início, a vontade própria do indivíduo, que só propende em favor de seu interesse particular. Em segundo lugar, a vontade comum dos magistrados, que apenas se relaciona ao que o príncipe interessa. Ou se há a vontade do corpo, como pode ser chamada, a qual é geral em relação ao governo, e particular relativamente ao Estado, de que o governo faz parte. Em terceiro lugar, a vontade do povo ou a vontade soberana, que é geral não só em relação ao Estado, considerando como todo, como também em relação ao governo, considerando como parte desse todo. Numa legislatura perfeita, a vontade particular ou individual deve ser nula. Então, numa legislação perfeita, a vontade particular ou individual deve ser nula. A vontade do corpo própria ao governo, bastante subordinada. E, por conseguinte, a vontade geral ou soberana, sempre dominante, é a regra única de todas as outras. Contrariamente, de acordo com a ordem natural, essas diversas vontades se tornam mais ativas à medida que se concentram. Assim, a vontade geral revela-se sempre a mais débil, a vontade do corpo a segunda em categoria e a vontade particular a primeira de todas. De sorte que no governo, cada membro, e antes de mais nada, ele mesmo, e depois magistrado, e em seguida cidadão, graduação diretamente oposta à exigida pela ordem social. Posto isso, ponha-se o governo por inteiro nas mãos de um só homem, e eis completamente reunidas a vontade particular e a vontade do corpo, e reunidas, em consequência, no mais alto grau de intensidade que possa existir. Ora, como é do grau da vontade que depende o uso da força, e como a força absoluta do governo em nada varia, infere-se que o mais ativo dos governos é o exercido por uma só pessoa. Em sentido contrário, unamos o governo à autoridade legislativa, façamos o príncipe soberano e de todos os cidadãos outros tantos magistrados. Então, a vontade do governo, confundida com a vontade geral, não será mais ativa que esta e deixará a vontade particular toda a sua força. O governo, desse modo, sempre de posse da mesma força absoluta, se encontrará em seu minimum de força relativa ou de atividade. São incontestáveis essas relações, e outras considerações servem ainda para as confirmar. Vê-se, por exemplo, que cada um dos magistrados é mais ativo em seu corpo que cada cidadão no seu, e que,
Por conseguinte, a força particular tem muito mais influência nos atos do governo que nos do soberano. Isto pelo fato de que cada um dos magistrados está quase sempre incumbido de alguma função governamental, enquanto que cada cidadão, tomado à parte, não possui nenhuma função de soberania. De resto, quanto mais o Estado se estende, mais sua força real aumenta, embora não aumente por motivo de sua extensão, ao passo que, permanecendo o Estado estacionário, por mais que se multipliquem os magistrados, não adquire o governo maior força real, pois que esta força é a força do Estado, cuja medida é sempre igual. Assim sendo, diminui a força relativa ou a atividade do governo, sem que sua força absoluta ou real possa aumentar. É ainda certo que a expedição dos negócios se torna mais lenta à medida que maior número de pessoas é disso encarregada, que fazendo-se maiores concessões à prudência, não se concede o bastante à fortuna, e se permite que fuja a oportunidade, e que a força de deliberar perde por vezes o fruto da deliberação. Venho de provar que o governo enfraquece à medida que os magistrados se multiplicam. E demonstrei mais acima que quanto mais o povo é numeroso, mais a força repressiva deve aumentar. Infere daí que a relação entre o magistrado e o governo deve ser o inverso da relação entre os vassalos e o soberano. Isto é, quanto mais se amplia o Estado, tanto mais deve o governo restringir-se, da mesma maneira que o número de chefes diminui em razão do aumento numérico do povo. Ademais, não falo aqui senão da força relativa do governo, e não de sua retitude, porque, ao contrário, quanto mais numerosos são os magistrados, mais a vontade do corpo se aproxima da vontade geral. Enquanto que sobre o magistrado único, essa mesma vontade do corpo, como eu disse, não é senão uma vontade particular. Perde-se assim, por um lado, o que se vem a ganhar por outro. E a arte do legislador consiste em saber fixar o ponto em que a força e a vontade do corpo sempre, em proporção recíproca, se combinem na relação que ofereça mais vantagem ao Estado. Divisão dos governos. Vimos no capítulo precedente por que se distinguem as diversas espécies ou formas de governo pelo número de membros que os compõem. Resta ver agora em que momento se opera essa divisão. O soberano pode, de início, confiar o depósito do governo ao povo, em conjunto ou à maioria do povo, de modo a haver maior número de cidadãos magistrados que simples cidadãos particulares. Dá-se aí a essa forma de governo o nome de democracia. Ou pode, então, restringir o governo entre as mãos de um pequeno número, de sorte a haver maior número de cidadãos particulares que magistrados. E esta forma de governo recebe o nome de aristocracia. Finalmente, pode o soberano concentrar todo o governo em mãos de um magistrado único, do qual todos os demais recebem o poder. Essa terceira forma é a mais comum de todas e chama-se monarquia ou governo real. Devo assinalar que todas essas formas, ou ao menos as duas primeiras, são suscetíveis de maior ou menor, e mesmo de grande latitude, porque a democracia pode abarcar todo o povo, ou então restringir-se até a metade. A aristocracia, por sua vez, pode restringir-se à metade do povo até indeterminadamente ao menor número. A própria monarquia é suscetível de alguma partilha. Esparta, de acordo com a sua constituição, sempre teve 2 reis, e houve no Império Romano até 8 imperadores simultaneamente, sem que por isso pudesse dizer que o império estava dividido. Assim sendo, existe um ponto em que cada forma de governo se confunde com a seguinte, e vê-se que, apenas sob 3 formas de domínio, já se mostra o governo capaz de adquirir tantos aspectos diversos quantos cidadãos possui o Estado. A mais, podendo o mesmo governo subdividir-se, por diversos motivos,
em várias partes, uma administrada de certa maneira, outra de maneira diversa, pode resultar dessas três formas combinadas uma infinidade de formas mistas, cada uma das quais suscetível de ser multiplicável por todas as formas simples. Discutiu-se em todos os tempos a melhor forma de governo, sem considerar que cada uma delas é a melhor em determinados casos e a pior em outros. Se nos diferentes estados o número de supremos magistrados deve estar constituído em razão inversa do número dos cidadãos, segue-se que, em geral, o governo democrático é o que mais convém aos pequenos estados, o aristocrático aos estados médios e a monarquia aos grandes. Extrai-se esta regra imediatamente do princípio, mas como contar a infinidade de circunstâncias capazes de fornecer as exceções? Da democracia. Quem faz a lei sabe melhor que ninguém como deve ser ela executada e interpretada. Parece, pois, que não se poderia ter melhor Constituição que essa, em que o Poder Executivo está unido ao Legislativo. Mas é justamente isso que torna esse governo, sob certos aspectos, insuficiente, uma vez que as coisas que deveriam ser diferenciadas não o são. E o príncipe e o soberano, sendo a mesma pessoa, não formam, por assim dizer, senão um governo sem governo. Não é conveniente que quem redija as leis as execute, nem que o corpo do povo desvie a atenção dos alvos gerais para concentrar nos objetos particulares. Nada é mais perigoso que a influência dos interesses privados nos negócios públicos. E o abuso das leis por parte do governo constitui um mal menor que a corrupção por parte do legislador, continuação infalível dos alvos particulares. Então, alterado o governo em sua substância, toda reforma se torna impossível. Um povo que jamais abusaria do governo, também jamais abusaria da independência. Um povo que sempre governasse bem, não teria necessidade de ser governado. Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia, nem jamais existirá. Contraria a ordem natural o grande número governar e ser o pequeno governado. É impossível admitir esteja o povo incessantemente reunido para cuidar dos negócios públicos, e é fácil de ver que não poderia ele estabelecer comissões para isso, sem mudar a forma de administração. Creio, com efeito, poder assentar em princípio que, quando as funções governamentais são partilhadas entre diversos tribunais, os mesmos numerosos adquirem cedo ou tarde a maior autoridade, se por outro motivo não fosse, pela facilidade com que expedem os negócios ali levados naturalmente. Mas, que de coisas difíceis de reunir não supõe tal governo? Primeiramente, um estado bastante pequeno, em que seja fácil congregar o povo e onde cada cidadão possa facilmente conhecer todos os outros. Em segundo lugar, uma grande simplicidade de costumes, que antecipe a multidão de negócios e as discussões espinhosas. Em seguida, bastante igualdade nas classes e nas riquezas, sem o que a igualdade não poderia subsistir muito tempo nos direitos e na autoridade. Enfim, pouco ou nenhum luxo. Por quê? Ou o luxo é o efeito das riquezas, ou as torna necessárias, já que corrompe ao mesmo tempo ricos e pobres, uns pela posse, outros pela cobiça, vende a pátria a lassidão e a vaidade, e afaz do Estado todos os cidadãos, submetendo-os uns aos outros e todos à opinião. Eis porque um célebre autor afirmou que a virtude é o princípio da república, pois todas essas condições não subsistiriam sem a virtude. Mas, a falta de haver feito as distinções necessárias, faltou por vezes a este belo talento precisão, e inclusive clareza, pois não viu que, sendo a autoridade soberana em toda parte a mesma,
O mesmo princípio deve nortear qualquer Estado bem constituído, mais ou menos, é certo, de acordo com a forma de governo. Acrescentemos que não há governo tão sujeito às guerras civis e às agitações intestinas como o democrático ou popular, pois que não há nenhum outro que tenda tão frequente e continuamente a mudar de forma, nem que demande mais vigilância e coragem para manter a sua. É sobretudo nessas constituições de governo que o cidadão se deve armar de força e constância, e dizer em cada dia de sua vida, no fundo do coração, o que dizia um virtuoso palatino na dieta da Polônia: malo periculosam libertatem quam quetium servitium. Se houvesse um povo de deuses, ele se governaria democraticamente. Tão perfeito governo não convém aos homens. Da aristocracia. Temos aqui duas pessoas morais distintas, a saber, o governo e o soberano. E, por conseguinte, duas vontades gerais. Uma concernente a todos os cidadãos, outra apenas aos membros da administração. Assim sendo, embora possa o governo regulamentar sua política interior como bem lhe aprouver, só poderá falar ao povo em nome do soberano, isto é, em nome do próprio povo, coisa que jamais se deve esquecer. As primeiras sociedades governaram-se aristocraticamente. Os chefes de famílias deliberavam entre si e sobre os negócios públicos. Os jovens cediam sem dificuldade perante a autoridade da experiência. Daí os nomes de padres, anciãos, senado, gerontes. Os selvagens da América setentrional ainda assim se governam em nossos dias e são muito bem governados. Mas à medida que a desigualdade de instituição sobrepujou a desigualdade natural, a riqueza ou o poder foi preferido à idade, e a aristocracia passa a ser eletiva. Finalmente, o poder, transmitido juntamente com os bens dos pais aos filhos, enobrecendo as famílias, torna o governo hereditário, e viram-se então senadores de apenas 20 anos. Há, pois, 3 espécies de aristocracia: natural, eletiva e hereditária. A primeira não convém senão a povos simples. A terceira é o pior de todos os governos. A segunda é a melhor, é a aristocracia propriamente dita. Afora a vantagem da distinção dos dois poderes, possui a da escolha de seus membros, porque no governo popular todos os cidadãos nascem magistrados, mas este os limita a um pequeno número, o qual é escolhido através de eleição, meio pelo qual a probidade, as luzes, a experiência e todas as demais razões preferenciais e de estima pública constituem outras tantas novas garantias de que seremos sabiamente governados. Além disso, as assembleias se fazem mais comodamente, os negócios são melhor discutidos, o expediente é executado com maior ordem e diligência. O crédito do Estado é melhor garantido no estrangeiro por veneráveis senadores que por uma multidão desconhecida e menosprezada. Numa palavra, a ordem mais justa e natural é a em que os mais sábios governem a multidão, quando estamos seguros de que a governarão em benefício dela, e não em benefício próprio. Não é de nenhum modo necessário multiplicar em vão as alçadas, nem fazer com 20.000 homens o que 100 homens escolhidos fazem ainda melhor. Deve-se, porém, assinalar que o interesse do corpo começa aqui a dirigir com menos eficiência a força do público no que tange à vontade geral, e que outro declive inevitável subtrai às leis uma parte do poder executivo. A respeito das conveniências particulares, não convém nem um Estado tão pequeno,
nem um povo tão simples e reto que a execução das leis resulte imediatamente da vontade pública, como uma boa democracia. Também não convém uma tão grande nação em que os chefes esparsos para governar possam decidir a revelia do soberano em seus respectivos departamentos e começar por se tornarem independentes e viverem a ser, em seguida, os senhores. Contudo, se exige a aristocracia menos virtude que o governo popular, requer, em troca, outras que lhes são próprias, tais como a moderação por parte dos ricos e o contentamento por parte dos pobres, porque, parece, uma rigorosa igualdade estaria aí deslocada, nem mesmo Esparta a observou. De resto, se esta forma de governo comporta certa desigualdade de riqueza, isto acontece para que, em geral, a administração dos negócios públicos sejam confiadas aos que vêm dela cuidar, empregando todo o seu tempo, e não como pretende Aristóteles, por serem os ricos sempre os preferidos. Ao contrário, é conveniente que uma escolha oposta ensine por vezes ao povo que há, no mérito dos homens, razões de preferência mais importantes que a riqueza. Da monarquia. Até aqui, consideramos o príncipe como uma pessoa moral e coletiva unida pela força das leis e depositária no estado do poder executivo. Temos agora a considerar esse poder reunido em mãos de uma pessoa natural, de um homem real, único investido o direito de dele dispor segundo as leis. É o que se chama um monarca ou um rei. Ao contrário das outras administrações, em que um ser coletivo representa o indivíduo, nesta aqui é o indivíduo que representa um ser coletivo. Desse modo, a unidade moral que constitui o príncipe é simultaneamente uma unidade física, na qual todas as faculdades que a lei reúne na outra, com tantos esforços, se achem naturalmente reunidas. Assim, a vontade do governo e a vontade do príncipe, e a vontade pública do Estado, e a vontade particular do governo, tudo enfim responde ao mesmo móbil. Todas as molas da monarquia estão na mesma mão. Tudo caminha para o mesmo objetivo. Não há movimento adverso que se destrua mutuamente. E não se pode imaginar nenhuma espécie de constituição em que um esforço menor produza uma ação mais considerável. Arquimedes, tranquilamente sentado na praia, sirgando sem dificuldade um grande navio, representa, a meu ver, um hábil monarca, a dirigir de seu gabinete seus vastos estados e a fazer com que tudo se mova, dando a impressão de que permanece imóvel. Mas se governo não há mais rigoroso que este, também outro não há, em que a vontade particular seja mais respeitada e mais facilmente domine as outras. Tudo caminha para o mesmo objetivo, é verdade, mas esse objetivo não é da felicidade pública, e a própria força da administração gira sem cessar em prejuízo do Estado. Os reis desejam ser absolutos e de longe lhes bradamos que a melhor maneira de o serem consiste em que fazerem amar por seus povos. Esta máxima é muito bela e verdadeira em certo sentido. Infelizmente, sempre rirão disso nas cortes. O poder oriundo do amor dos povos é sem dúvida o maior, mas precário e condicional. Os príncipes jamais se contentarão com ele. Os melhores reis desejam ser malvados, quando lhes apetece, sem cessarem de ser os senhores. Por mais que se esforce um orador político em adverti-los de que a força do povo é a sua própria e de que seu maior interesse deve consistir em que o povo seja florescente, numeroso, temível, eles sabem perfeitamente que tal coisa não é verdade. Seu interesse pessoal está, antes de mais nada, em que o povo seja débil, miserável e jamais lhe possa resistir. Confesso que, imaginando os vassalos sempre inteiramente submissos, me parece que o interesse dos
príncipes residiria na existência de um povo poderoso, a fim de que, sendo dele tal poder, o tornasse temido de seus vizinhos. Como, porém, tal interesse é secundário e subordinado, e as duas suposições se mostram incompatíveis. É natural que os príncipes deem sempre preferência à sentença mais imediatamente útil para eles. É o que Samuel, com vigor, apontava aos hebreus. É o que Maquiavel demonstrou com evidência. Fingindo dar lições aos reis, deu-as ele e grandes aos povos. O Príncipe Maquiavel é o livro dos republicanos. Através das relações gerais, que a monarquia só é conveniente aos vastos estados, e o mesmo acharemos examinando-a em si mesma. Quanto mais numerosa for a administração pública, mais a relação entre o príncipe e os vassalos diminui e se aproxima da igualdade, de sorte que tal relação é uma ou a própria igualdade na democracia. Essa mesma relação aumenta à medida que o governo se contrai e atinge o seu máximo quando o governo se acha em mãos de uma única pessoa. Passa a haver então uma enorme distância entre o príncipe e o governo. O Estado carece de ligação. Para formá-la são necessárias as ordens intermediárias, príncipes, grandes, nobrezas, que as devem preencher. Ora, nada do que foi dito convém a um pequeno Estado, pois antes o arruinam. Contudo, se é difícil que um grande Estado seja bem governado, é mais difícil ainda sê-lo por um só homem. E todos sabemos o que sucede quando o rei nomeia substitutos. Um defeito essencial e inevitável que sempre porá o governo monárquico abaixo do republicano está em que, neste último, a voz pública quase nunca eleva aos primeiros postos homens que não sejam esclarecidos e capazes, e não os ocupem com dignidade. Ao passo que, nas monarquias, os que se elevam são, as mais das vezes, pequenos richentos, pequenos velhacos, pequenos intrigantes, cujos pequenos engenhos, que permitem, nas cortes, alcançar os grandes postos, só lhes servem para demonstrar ao público o quanto são ineptos, tão logo aí consigam chegar. No tocante a essa escolha, o povo se engana bem menos que o príncipe, de sorte que é quase tão raro encontrar um homem de real mérito no ministério quanto um tolo à testa de um governo republicano. Quando acontece, por um desses felizes acasos, que um desses homens nascidos para governar toma o timão dos negócios, numa monarquia quase arruinada por esses acervos de belos regentes, fica-se surpreso dos recursos por ele encontrados. E tal coisa faz época no país. Para que um Estado monárquico possa ser bem governado, seria preciso que sua grandeza ou extensão fosse mensurada conforme as faculdades de quem governa. É mais fácil conquistar que administrar. Com uma alavanca adequada pode-se abalar o mundo, mas, para sustentar, são necessários os ombros de Hércules. Por pequena que seja a grandeza de um Estado, o príncipe é sempre demasiado pequeno. Quando, ao contrário, acontece o Estado ser muito pequeno para o porte de seu chefe, o que, de resto, é muito raro, é ainda assim mal governado, porque o chefe, seguindo sempre a grandeza de seus alvos, esquece os interesses dos povos e não os faz menos infelizes, pelo abuso do excessivo talento, que um chefe limitado por carecer de talento. Seria preciso, por assim dizer, que um reino se expandisse ou se restringisse, em cada reinado, de acordo com a capacidade do príncipe, ao passo que os dotes de um senado, tendo medidas mais fixas, podem impor ao Estado constantes limitações e não prejudicar a administração. O inconveniente mais sensível do governo de uma única pessoa consiste na falta dessa sucessão contínua.
que forma nos dois outros uma ligação ininterrupta. As eleições abrem intervalos perigosos, são tempestuosos e, a menos que os cidadãos sejam de um desinteresse, de uma integridade acima dos méritos desse governo, as disputas e a corrupção se misturam. É difícil que aquele a quem o Estado foi vendido não venda por seu turno e não se indenize às custas dos fracos, do dinheiro que os poderosos lhe extorquiram. Cedo ou tarde, tudo se torna venal sob semelhante administração, e a paz de que se desfruta sobre o governo dos reis passa a ser então pior que a desordem dos interregnos. Que foi feito para prevenir esses males? Fez-se com que, em certas famílias, as coroas se tornassem hereditárias e estabelecesse em uma ordem de sucessão que previne qualquer disputa em consequência da morte dos reis, isto é, substituindo-se o inconveniente das regências ao das eleições. Preferiu-se uma aparência tranquila a uma administração sábia e se achou melhor correr o risco de ter por chefes crianças, monstros e imbecis a ter de questionar sobre a escolha de bons reis. Não se considerou que, expondo-se assim aos riscos da alternativa, colocam-se quase todas as oportunidades contra si mesmo. Tratava-se de uma ideia muito sensata, igual à do jovem Dionísio, a quem o pai, reprovando uma ação vergonhosa, disse: "Dei-te o exemplo disso." "Ah", respondeu o filho, "vosso pai não era rei." Tudo concorre para privar de justiça e razão um homem elevado ao comando dos outros. Cansa demais, segundo se diz, ensinar os jovens príncipes a reinar, e não me parece que tal educação lhes seja proveitosa. Far-se-ia melhor começar por ensinar-lhes a arte de obedecer. Os maiores reis, já celebrados na história, não foram educados para reinar. É essa uma ciência que tanto menos se possui quanto mais se aprendeu, e que melhor se adquire obedecendo que dirigindo. Uma sequência dessa falta de coerência é a inconstância do governo real, que, regulando-se ora por um plano, ora por outro, segundo o caráter do príncipe que reina ou dos que reinam por ele, não pode ter por muito tempo um objetivo fixo nem uma conduta consequente. Variação que faz o Estado flutuar permanentemente de máxima em máxima, de projeto em projeto, e que não tem lugar nas outras formas de governo em que o príncipe é sempre o mesmo. Vê-se também, em geral, que, se há mais astúcia numa corte, há mais soberania num senado, e que as repúblicas perseguem seus objetivos por meios mais constantes e melhor seguidos. Isso porque cada revolução no ministério provoca outra, e a máxima comum a todos os ministros e a quase todos os reis é a de fazerem tudo o contrário de seu predecessor. Dessa mesma incoerência tira-se ainda a solução de um sofisma muito familiar aos políticos realistas, não apenas a de comparar o governo civil ao governo doméstico, o príncipe ao pai de família, erro já refutado, como ainda a de dar liberalmente a esse magistrado todas as virtudes de que ele necessitaria, e há de sempre supor que o príncipe é de fato o que deveria ser, suposição com a ajuda da qual o governo do rei é evidentemente preferível a qualquer outro, pois que é sem contestação o mais forte e, para ser também o melhor, só lhe falta uma vontade de corpo mais conforme à vontade geral. Mas, se consoante Platão, o rei por natureza é um personagem tão raro quantas vezes concorrem a natureza e a fortuna para o coroar? E se a educação real corrompe necessariamente os que a recebem,
que se deve esperar de uma sequência de homens distinguidos para reinar? É, portanto, querer iludir-se confundir o governo real com o governo de um bom rei. Para ver o que é esse rei, esse governo em si mesmo, deve-se considerá-lo sob o manto de príncipes limitados ou perversos, pois como tais chegarão ao trono, ou ao trono os tornará tais. Essas dificuldades não escaparam aos nossos autores, mas eles não se embaraçaram nisso. O remédio consiste, disseram eles, em obedecer sem murmurar. Deus, em sua cólera, dá aos maus reis, e é preciso suportá-los como castigos do céu. Tal opinião é sem dúvida edificante, mas parece-me que calaria melhor no púlpito que num livro de política. Que dizer de um médico que promete milagres e cuja arte reside apenas em exortar o doente à paciência? Sabe-se perfeitamente que é preciso padecer um mau governo quando se o tem. A questão consistiria em encontrar um bom. Dos governos mistos. Propriamente falando, não há governo simples. É necessário a um chefe único possuir magistrados subalternos. É indispensável a um governo popular ter um chefe. Assim, na partilha do poder executivo, há sempre gradação do grande número ao menor, com a diferença que ora é o grande número que depende do pequeno, ora é o pequeno que depende do grande. Algumas vezes ocorre uma divisão igual, seja quando as partes constitutivas estão em mútua dependência, como no governo da Inglaterra, seja quando a autoridade de cada parte é independente, mas imperfeita, como na Polônia. Esta última forma é má, pelo fato de não haver unidade no governo e de o Estado faltar ligação. Qual é melhor, um governo simples ou um misto? É uma questão muito debatida entre os políticos e a qual se deve dar a mesma resposta dada anteriormente a propósito de toda forma de governo. O governo simples é melhor em si, pelo simples fato de ser simples. Entretanto, quando o poder executivo pouco depende do legislativo, isto é, quando há mais relação entre o príncipe e o soberano que entre o povo e o príncipe, é necessário remediar essa falta de proporção dividindo o governo, porque, então, todas as suas partes têm igual autoridade sobre os vassalos, e a divisão delas torna-as todas em conjunto, menos forte contra o soberano. Previne-se ainda o mesmo inconveniente estabelecendo magistrados intermediários, que, deixando o governo em sua inteireza, serve apenas para criar o equilíbrio entre os dois poderes e conservar seus respectivos direitos. O governo, então, deixa de ser misto para ser temperado. Pode-se remediar, por meios semelhantes, o inconveniente oposto, e quando o governo é excessivamente frouxo, erigir tribunais a fim de o reforçar. Tal coisa se pratica em todas as democracias. No primeiro caso, divide-se o governo para o enfraquecer, e no segundo, para fortalecê-lo, porque o máximo de força e o de fraqueza encontra-se igualmente nos governos simples, enquanto que as formas mistas produzem uma força média. Toda forma de governo é apropriada a todos os países. Não sendo a liberdade um fruto de todos os climas, não está ao alcance de todos os povos. Quanto mais se medita sobre esse princípio estabelecido por Montesquieu, mais se lhe percebe a veracidade. Quanto mais se a contesta, tanto mais se lhe dá oportunidade para estabelecer-se através de novas provas. Em todos os governos do mundo, a pessoa pública consome e nada produz. De onde lhe vem, pois, a substância consumida? Do trabalho de seus membros. É o supérfluo dos particulares que lhe produz o necessário do público.
Segue-se daí que o Estado civil só pode subsistir enquanto o trabalho dos homens rende mais que as suas necessidades. Ora, esse excedente não é o mesmo em todos os países do mundo. Em inúmeros deles é considerável, em outros medíocre, em outros ainda nulo, em alguns negativo. Essa relação depende da fertilidade do clima, do tipo de trabalho exigido pelo solo, da natureza de suas produções, da força de seus habitantes, da maior ou menor consumição necessária e de numerosas outras relações semelhantes, das quais são os países compostos. Por outro lado, nem todos os governos possuem a mesma natureza. Há os dotados de maior ou menor voracidade, e as diferenças estão baseadas neste princípio. Quanto mais as contribuições públicas se distanciam de sua fonte, tanto mais se tornam onerosas. Não é pela quantidade de imposições que se deve medir essa carga, mas pelo caminho a ser feito por elas, a fim de regressarem às mãos do que saíram. Quando essa circulação é realizada e bem estabelecida, pague-se pouco ou muito, o povo é sempre rico, e as finanças caminham sempre a contento. Quando, ao contrário, por pouco que contribua, esse pouco não retorna às suas mãos, em contribuindo sempre o povo, depressa se exaure. O Estado jamais será rico, e o povo será sempre indigente. Infere daí que quanto mais aumenta a distância entre o povo e o governo, mais se tornam onerosos os tributos. Assim sendo, na democracia, o povo é o menos sobrecarregado. Na aristocracia, ele é o pouco mais. Na monarquia, carrega o maior peso. A monarquia, portanto, só convém às nações opulentas. A aristocracia aos estados medíocres, em riqueza, bem como em tamanho. A democracia aos estados pequenos e pobres. Com efeito, na medida em que mais nisso refletimos, melhor vamos percebendo a diferença entre os estados livres e os monárquicos. Nos primeiros, tudo é empregado no sentido do interesse comum. Nos segundos, as forças públicas e particulares funcionam de maneira recíproca, e o aumento de uma corresponde ao enfraquecimento da outra. Enfim, ao invés de governar os vassalos para os fazer felizes, o despotismo torna-os miseráveis a fim de os governar. Eis, portanto, em cada clima, causas naturais que permitem indicar a forma de governo a que a força do clima conduz, e mesmo dizer que espécies de habitantes deve lhe possuir. Os sítios ingratos, estéreis, onde o produto não compensa o trabalho, devem permanecer incultos e desertos, ou povoados unicamente por selvagens. Os lugares em que o trabalho dos homens não produz senão o necessário devem ser habitados pelos povos bárbaros, pois qualquer política aí seria impossível. As regiões em que o excesso do produto sobre o trabalho é medíocre convém aos povos livres, e aqueles cujo solo fértil e abundante fornece grande quantidade de produto em troca de pouco trabalho devem ser governadas monarquicamente, para que o luxo do príncipe consuma o excesso do supérfluo dos vassalos. Porque mais convém seja esse excesso absolvido pelo governo a ser dissipado pelos particulares. Há exceções, eu sei, mas justamente essas exceções confirmam a regra. Nisso em que, cedo ou tarde, produzem revoluções, as quais reconduzem as coisas à ordem natural. Distingamos sempre as leis gerais das causas particulares capazes de modificar o efeito delas. Mesmo que todo o meio-dia estivesse coberto de repúblicas e todo o norte do estado despóticos, não seria menos verdade que, por motivo do clima, conviria o despotismo aos países quentes, a barbárie aos países frios e a boa civilização às regiões intermediárias. Veja igualmente que, aceitando o princípio, podemos discutir a sua aplicação.
podemos dizer que há países frios, bastante férteis, e meridionais muito ingratos. Mas tal dificuldade somente existe para quem não examina o fato em todas as suas relações. É preciso, como já deixei dito, contar com as de trabalho, de força e de consumo. Suponhamos que, de 2 terrenos iguais, um produza 5 e outro 10. Se os habitantes do primeiro consumirem 4 e os do segundo 9, o excesso do primeiro produto será 1/5 e o do segundo 1/10. A relação desses 2 excessos será, portanto, inversa dos produtos, e o terreno que não produzirá mais que 5 dará um dobro supérfluo do terreno que produzirá 10. Mas não se trata de um produto duplo, e eu não creio haja alguém que ouse, em geral, colocar a fertilidade dos países frios em confronto com a dos países quentes. Todavia, admitamos essa igualdade. Deixemos, se quisermos, a Inglaterra em equilíbrio com a Sicília e a Polônia com o Egito. Mais ao meio-dia, teremos a África e as Índias. Mais ao norte, nada mais teremos. Para essa igualdade de produção, que é diferença de cultura, na Cilícia basta arranhar o sol. Na Inglaterra, que de cuidados para trabalhar. Ora, no lugar em que se faz necessários maior número de braços para se obter a mesma produção, o supérfluo deve necessariamente ser menor. Considerai, além disso, que a mesma quantidade de homens consome muito menos nos países quentes. O clima exige que sejamos sóbrios para nos sentirmos bem. Os europeus que ali pretendem viver como em seus próprios países perecem todos de dissenteria e indigestões. Somos, diz Chardin, feras carniceiras, lobos comparados com os asiáticos. Alguns atribuem a sobriedade dos persas ao fato de seu país ser menos cultivado. Quanto a mim, creio, ao contrário, que há ali menos abundância de gêneros, porque deles menos necessitam os habitantes. De sua frugalidade, continua Jardim. Fosse um efeito da penúria do país, então apenas os pobres comeriam pouco, em lugar de todos geralmente jejuarem. E, em cada província, segundo a fertilidade do solo, seria maior ou menor o consumo de gêneros, ao invés de a mesma sobriedade ser idêntica em todo o reino. Os persas se vangloriam de sua maneira de viver, dizendo que basta olhar-lhes a pele para reconhecer quanto é melhor que a dos cristãos. Na verdade, a tez dos persas é lisa, é bela, fina e lustrosa, ao passo que a dos armênios, seus vassalos, que vivem à maneira europeia, é rude, avermelhada, e eles têm o corpo grosso e pesado. Quanto mais se aproximam do Equador, tanto mais vivem os povos com menos. Raramente comem carne. O arroz, o milho, o cuscuz, a mandioca constituem seus alimentos vulgares. Há na Índia milhares de homens cuja alimentação não custa um soldo por dia. Mesmo na Europa, vemos sensíveis diferenças no que concerne ao apetite, entre os povos do norte e os do meio-dia. Um espanhol viverá 8 dias do jantar de um alemão. Nos países em que os homens são mais vorazes, também o luxo se volta para as coisas de consumo. Na Inglaterra, mostra-se numa mesa sobrecarregada de carnes. Na Itália, sereis regalados com açúcar e flores. O luxo dos trajes também oferece semelhantes diferenças. Nos climas em que as mudanças das estações são rápidas e violentas, usam-se roupas melhores e mais simples. Naqueles em que a gente se veste apenas para enfeitar-se, procura-se mais efeito que utilidade. Os próprios trajes constituem aí um luxo. Em Nápoles, vereis todos os dias, no Posílipo, homens a passear em vestes douradas e sem meias. O mesmo acontece no tocante aos edifícios.
tudo se emprega na magnificência, quando nada se tem a temer das injúrias do lar. Em Paris, em Londres, quer-se estar alojado cálida e comodamente. Em Madrid, tem-se salões soberbos, mas nenhuma janela que feche, e dorme-se em ninhos de ratos. Os alimentos são muito mais nutritivos e suculentos nos países quentes. É uma terceira diferença que não pode deixar de influir sobre a segunda. Por que se consomem tantos legumes na Itália? Porque são ali excelentes nutritivos e saborosos. Em França, onde apenas são nutritivos de água, também não alimentam quem os consome e são perfeitamente dispensáveis na mesa. Não ocupam, portanto, menor extensão de terreno e dão, em todo caso, tanto trabalho para serem cultivados. Sabe-se, por experiência realizada, que os trigos da barbaria, de resto inferiores aos da França, rendem muito mais que farinha, e que os de França, por sua vez, dão maior rendimento que os trigos do norte. De onde se pode inferir que semelhante gradação é geralmente observada no mesmo rumo do Equador ao Polo. Ora, não constitui visível desvantagem haver em qual produto uma menor quantidade de alimentos? Todas essas diversas considerações posso acrescentar uma outra que delas decorre e as fortifica. A de que os países quentes não necessitam de tantos habitantes como os países frios, podendo alimentá-los por mais tempo, o que produz um duplo supérfluo sempre vantajoso para o despotismo. Quanto maior o número de homens a ocupar uma grande superfície, mais difícil se tornam as revoltas, porque não se as pode consertar nem pronta nem secretamente, sendo sempre fácil ao governo descobrir os projetos e cortar as comunicações. Mas, quanto mais um povo numeroso se aproxima, menos pode o governo usurpar a soberania. Os chefes também deliberam em seus gabinetes com a mesma segurança com que os príncipes o fazem em seu conselho. E a turba reúne-se com tanta presteza nas praças quanto as tropas em seus quartéis. A vantagem do governo tirânico está, pois, em agir às grandes distâncias. Com a ajuda de pontos de apoio que a si mesmo se dá, sua força aumenta de longe como a das alavancas. A do povo, ao contrário, só age quando concentrada. Evapora-se e perde-se esta se estender, com o efeito da pólvora espalhada por terra, que só pega fogo grânulo por grânulo. Os países menos povoados são assim os mais apropriados à tirania. Os animais ferozes imperam somente nos desertos. Dos sinais de um bom governo. Quando se indaga, pois, qual é absolutamente o melhor governo, faça uma pergunta insolúvel e indeterminada. Ou, se quiser, existem tantas boas soluções quanto combinações possíveis nas posições absolutas e relativas dos povos. Mas, se indagar por que sinal se pode saber se determinado povo é bem ou mal governado, isso será outra coisa, e a questão, de fato, poderia ser resolvida. Entretanto, não é resolvida porque cada qual quer resolvê-la à sua maneira. Os súditos gabam a tranquilidade pública, os cidadãos a liberdade dos particulares. Um prefere a segurança das posses, o outro a das pessoas. Um quer que o melhor governo seja o mais severo, outro sustenta que é o mais brando. Aquele que quer que se punam os crimes e este quer que os previna. Um gosta de se cercar de vizinhos, outro prefere ser ignorado por eles. Um está contente quando o dinheiro circula, outro exige que o povo tenha pão. Ainda que concordem nesses pontos e em outros semelhantes, seriam mais avançados neles? Faltando quantidades morais de medida precisa, estariam de acordo com o sinal como ser na avaliação? Quanto a mim, sempre me admiro que se desconheça um sinal tão simples, ou que se tenha a má fé de não concordar com ele.
Qual a finalidade da associação política? É a conservação e a prosperidade de seus membros. E qual é o sinal mais seguro de que eles se conservam e prosperam? É seu número e sua população. Não se deve, pois, procurar ailures, esse sinal tão disputado. Estando todas as coisas iguais a ailures, o governo sob o qual, sem meios estrangeiros, sem naturalizações, sem colônias, os cidadãos povoam e se multiplicam mais, é infalivelmente o melhor. Aquele sob o qual um povo diminui e se enfraquece é o pior. Calculadores, agora é convosco. Contai, medi, comparai. Não veremos jamais nas máximas dos livros o interesse grosseiro que faz os autores falarem? Não. Embora o possam dizer quando, apesar de seu brilho, um país se despovoa, não é verdade que tudo vá bem e não basta que um poeta tenha 100.000 libras de renda para que seu século seja o melhor de todos. É preciso ver menos o repouso aparente e a tranquilidade dos chefes que o bem-estar das nações inteiras e, sobretudo, os estados mais numerosos. O granizo destrói alguns cantões, mas raramente traz penúria. Os tumultos populares, as guerras civis, amedrontam muito os chefes, mas não causam a verdadeira infelicidade dos povos, que podem mesmo descansar enquanto discute a quem se tiranizará. É de seu estado permanente que nascem suas prosperidades ou suas reais calamidades. Quando tudo fica esmagado sob o jugo, então tudo perece. É então que os chefes, destruindo-os à vontade, onde eles fazem um deserto, eles pretendem fazer a paz. Quando as intrigas dos grandes agitavam o reino da França e o coadjutor de Paris levava ao parlamento um punhal no bolso, isso não impedia que o povo francês vivesse feliz e numeroso num honesto e livre bem-estar. Outrora, a Grécia florescia no meio das guerras mais cruéis. O sangue corria ali em ondas, e todo o país estava coberto de homens. Parecia, diz Maquiavel, que em meio aos assassinatos, às proscrições, às guerras civis, nossa república se torna mais poderosa, a virtude de seus cidadãos. Os costumes, sua independência, tinham mais efeito para reforçá-la do que todas as dissensões a tinham feito para enfraquecê-la. Um pouco de agitação traz energia às almas, e o que faz verdadeiramente prosperar a espécie é menos a paz que a liberdade. Do abuso do governo e de sua tendência de degenerar. Como a vontade particular luta sem cessar contra a vontade geral, assim o governo faz um esforço contínuo contra a soberania. Quanto mais esse esforço aumenta, mais a Constituição se altera. E como não há aqui outra vontade colegiada que, resistindo à do príncipe, consiga equilibrar-se com ela, deve acontecer cedo ou tarde que o príncipe oprima, enfim, o soberano e rompa o tratado social. Lá está o vício inerente e inevitável que, desde o nascimento da corporação política, tende seu descanso a destruí-lo, do mesmo modo que a velhice e a morte destroem o corpo do homem. Há dois vícios gerais pelos quais um governo degenera, a saber, quando ele se restringe ou quando o Estado se dissolve. O governo se restringe quando passa do grande número ao pequeno, isto é, da democracia à aristocracia e da aristocracia à realeza. Se retrocede do pequeno número ao grande. Pode dizer que se abranda, mas o progresso inverso é impossível. Não faltará quem me objete que a República Romana que seguiu, dirão, um progresso todo contrário, passou da monarquia à aristocracia e da aristocracia à democracia. Eu estou bem longe de pensar assim. O primeiro estabelecimento de Rômulo foi um governo misto, que degenerou prontamente em despotismo. Por causas particulares,
o Estado pereceu antes do tempo, como se vê morrer um recém-nascido antes de atingir a idade adulta. A expulsão dos Tarquínios foi a verdadeira época do nascimento da República. Mas ela não tomou, no início, uma forma constante, porque não se fez senão metade da obra por não abolir o patriciado. Pois desta maneira, a aristocracia hereditária, que é a pior das administrações legítimas, estando em conflito com a democracia, sem fixar a forma de governo, sempre incerta e flutuante, como o provou Maquiavel, foi até o estabelecimento dos tribunos. Somente então houve um verdadeiro governo e uma verdadeira democracia. Com efeito, o povo então não era somente soberano, mas também magistrado e juiz. O Senado não era senão um tribunal subordinado, para temperar ou concentrar o governo e os próprios cônsules, embora patrícios, embora primeiros magistrados, embora generais absolutos na guerra. Em Roma eram apenas presidentes do povo. Desde então se viu também o governo tomar sua inclinação natural e tender fortemente para a aristocracia. O patriciado, abolindo-se a si mesmo, a aristocracia não estava mais no colegiado dos patrícios, como acontece em Veneza e Gênova, mas no corpo do Senado, composto de patrícios e plebeus, mesmo no colegiado dos tribunos, quando começaram a usurpar um povo ativo. Pois as palavras nada fazem as coisas. E quando o povo tem chefes que governam por ele, qualquer que seja o nome que esses chefes tenham, é sempre uma aristocracia. Do abuso da aristocracia nasceram as guerras civis e o triunvirato. Sila, Júlio, César e Augusto se tornaram de fato os verdadeiros monarcas. E, enfim, sob o despotismo de Tibério, o Estado foi dissolvido. A história romana não desmente, pois, no meu princípio, ela o confirma. Com efeito, jamais o governo muda a forma, a não ser quando o poder usado o deixa muito enfraquecido para conservá-la. Portanto, se ela se enfraquecer ainda ao se estender, sua força se tornará completamente nula e ele subsistirá ainda menos. É preciso, pois, restabelecê-la e aumentar a força à medida que excede, senão o Estado ao qual sustenta cairá em ruína. O caso da dissolução do Estado pode acontecer de duas maneiras. Primeiramente, quando o príncipe não administra mais o Estado conforme as leis e usurpa o poder soberano. Produz-se então uma mudança notável, é que não o governo, mas o Estado se restringe. Quero dizer que o grande Estado se dissolve e que nele se forma outro, composto somente dos membros do governo e que nada mais é, para o resto do povo, senão seu senhor e tirano. De modo que no instante em que o Estado usurpa a soberania, o pacto social é rompido e todos os simples cidadãos, voltando por direito à sua liberdade natural, são forçados, mas não obrigados, a obedecer. O mesmo ocorre também quando os membros do governo usurpem separadamente o poder que não devem exercer senão em colegiado, o que não é uma infração menor das leis, produzindo ainda uma descoberta maior. Tem-se, então, por assim dizer, tanto os príncipes quanto os magistrados. O Estado, não menos dividido que o governo, perece ou muda de forma. Quando o Estado se dissolve, o abuso do governo, seja qual for, toma o nome comum de anarquia. Distinguindo a democracia, degenera em ocracracia e a aristocracia em oligarquia. Acrescentaria ainda que a realeza degenera em tirania. Mas esta última palavra é equívoca e exige explicação. Em sentido vulgar, tirano é um rei que governa com violência e sem respeito à justiça e às leis. Em sentido preciso, tirano é um particular que se arroga a autoridade real sem ter direito a ela. É assim que os gregos entendiam a palavra tirano. Davam-na indiferentemente aos bons e maus príncipes, cuja autoridade não era legítima.
Assim, tirano e usurpador são duas palavras perfeitamente sinônimas. Para dar nomes diferentes a essas coisas, chamo de tirano ao usurpador da autoridade real e déspota ao usurpador do poder soberano. Tirano é aquele que se revolta contra as leis para governar conforme as leis. Déspota é o que se coloca acima das próprias leis. Assim, o tirano pode não ser déspota, mas o déspota é sempre tirano. Da morte do corpo político. Tal é a inclinação natural e inevitável dos governos melhor constituídos. Se Esparta e Roma pereceram, qual Estado pode esperar durar para sempre? Se quiser formar um estabelecimento durável, não sonhemos, pois, em torná-lo eterno. Para ter sucesso não é preciso tentar o impossível, nem se gabar de dar à obra dos homens uma solidez que as coisas humanas não comportam. O corpo político, como também o corpo do homem, começa a morrer desde o nascimento e traz em si mesmo as causas de sua destruição. Mas um e outro podem ter uma constituição mais ou menos robusta e própria a conservá-lo por tempo mais ou menos longo. A constituição do homem é obra da natureza, a do Estado é obra da arte. Não depende dos homens prolongar sua vida, mas depende deles prolongar a do Estado tão longamente quanto possível, dando-lhe a melhor constituição que se possa ter. O melhor constituído terminará, mas mais tarde que outro, se nenhum acidente imprevisto lhe causar a perda antes do tempo. O princípio da vida política está na autoridade soberana. O poder legislativo é o coração do Estado e o poder executivo é o seu cérebro, que dá movimento a todas as partes. O cérebro pode ficar com paralisia e o indivíduo viver ainda assim. Um homem se torna imbecil e vive, mas assim que o coração cessa suas funções, o animal está morto. Não é por causa das leis que o Estado subsiste, é pelo poder legislativo. A lei de ontem não obriga hoje, mas o consentimento tácito se presume pelo silêncio. E do soberano se espera que confirme incessantemente as leis que não derrogar, podendo fazê-lo. Tudo o que declarou querer uma vez, ainda o quer sempre, a menos que o revogue. Porque então se tem tanto respeito pelas antigas leis? É por isso mesmo. Deve-se crer que não há como excelência das vontades antigas que as tenha podido conservar por tanto tempo. Se o soberano não as reconheceu constantemente salutares, revogou-as 1000 vezes. Eis porque, longe de se enfraquecerem, as leis adquirem, sem cessar, uma nova força em todo o Estado bem constituído. O preceito da antiguidade torna-as cada vez mais veneráveis, enquanto por toda parte em que as leis se enfraquecem ao envelhecer, isso prova que não existe mais poder legislativo e que o Estado não vive mais. Como se mantém a autoridade soberana? O soberano, não tendo outra força senão o poder legislativo, só atua através das leis, e não sendo as leis senão atos autênticos da vontade geral, o soberano só saberá agir quando o povo estiver reunido. Ora, dir-se-á o povo reunido. Que ilusão! É uma ilusão hoje em dia, mas não era há 2000 anos. Teriam os homens mudado de natureza? Os limites do possível nas coisas morais são menos estreitos do que pensamos. São nossas fraquezas, nossos vícios, nossos preconceitos que o reduzem. As almas baixas não creem nos grandes homens. Vis escravos sorriem com ar zombedeiro à palavra liberdade. Para aquilo que se faz, consideremos o que se pode fazer. Não falarei das antigas repúblicas da Grécia, mas a República Romana era, ao que me parece, um grande estado, e a cidade de Roma, uma grande cidade. O último censo atribuiu a Roma 400.000 cidadãos portadores de armas,
e o último recenseamento do Império mais de 4 milhões de cidadãos, sem contar os súditos, os estrangeiros, as mulheres, as crianças e os escravos. Que dificuldade se imaginaria de reunir frequentemente o povo imenso dessa capital e seus arredores? Entretanto, poucas semanas se passavam sem que o povo romano fosse reunido e mesmo várias vezes não só exercia os direitos da soberania, mas até uma parte do uso do governo. Tratava de certos negócios, julgava certas causas e todo esse povo estava na praça pública, muitas vezes quase tão magistrado quanto o cidadão. Remontando-se aos primeiros tempos das nações, percebe-se que a maior parte dos antigos governos, mesmo monárquicos, tais como os dos macedônios e dos francos, possuíam conselhos semelhantes. Seja como for, este próprio fato incontestável responde a todas as dificuldades, do existente ao possível, a consequência que lhe parece boa. Continuação. Não basta que o povo reunido tenha certa vez fixada a Constituição do Estado, dando sanção a um corpo de leis. Não basta que tenha estabelecido um governo perpétuo ou que tenha provido, uma vez por todas, a eleição dos magistrados. Além da Assembleia Extraordinária, que caso imprevistos pode existir, é preciso que as haja fixas e periódicas, que nada possa abolir ou prorrogar, de tal modo que no dia marcado o povo seja legitimamente convocado por lei, sem que seja necessário para isso nenhuma outra convocação formal. Mas fora dessas assembleias jurídicas, por sua única data, toda assembleia do povo que não tenha sido convocada pelos magistrados nomeados para este feito e segundo as formas prescritas, deve ser tida como ilegítima e tudo que nela tenha sido feita como nulo, porque a própria ordem de reunião deve emanar da lei. Quanto às expedições mais ou menos frequentes das assembleias legítimas, elas dependem de tantas considerações que não se poderia dar-lhes regras precisas. Somente se pode dizer, em geral, que quanto mais força o governo tiver, mais frequentemente soberano deve se mostrar. Isso, dir-me-ão, pode ser bom para uma única cidade, mas que fazer quando o Estado compreende várias delas? Dever-se-á partilhar a autoridade soberana ou deve-se concentrá-la numa única cidade e sujeitar todo o resto? Respondo que não se deve fazer nenhuma coisa nem outra. Primeiramente, a autoridade soberana é simples e una, e não se pode dividi-la sem destruí-la. Em segundo lugar, uma cidade, não mais que uma nação, não pode ser legitimamente sujeita a outra, porque a essência do corpo político está no acordo da obediência e da liberdade, e que as palavras súdito e soberano são correlações idênticas, cuja ideia se reúne sob a palavra única cidadão. Respondo ainda que é sempre um mal o de unir várias cidades numa mesma cidade, e que, querendo fazer esta união, não se deve gabar de evitar-lhe os inconvenientes naturais. Não é preciso objetar para o abuso dos grandes estados ao que não se deseja dos pequenos. Mas como dar aos pequenos estados força suficiente para resistir aos grandes? Como outrora as cidades gregas resistiram ao grande rei, e como, mais recentemente, a Holanda e a Suíça resistiram à Casa de Áustria. Todavia, se não se pode reduzir o Estado a justos limites, resta ainda um recurso. É o de não ter só uma capital, de fazer a sede do governo alternativamente em cada cidade e de aí reunir também alternadamente os estados do país. Povoar igualmente o território, estender por toda parte os mesmos direitos, levar a toda parte a abundância e a vida, é assim que o Estado se tornará, ao mesmo tempo, o mais forte e o mais bem governado possível. Lembremos-nos de que os muros das cidades não se formam senão dos restos das casas dos campos. A cada palácio que vejo erguer na capital, creio ver colocar todo o país em casebres. No momento em que o povo é legitimamente reunido num só corpo, toda a jurisdição do governo cessa. O poder executivo é suspenso.
E a pessoa do último cidadão é tão sagrada e violável quanto a do primeiro magistrado, porque onde se encontra o representado, não há representante. A maior parte dos tumultos que se formam em Roma nos comícios teve de ignorar ou negligenciar esta regra. Os cônsules, então, não eram senão os presidentes dos povos, tribunos de simples oradores, e o Senado não era nada. Esse intervalo de suspensão em que o príncipe reconhece ou deve reconhecer um superior natural sempre foram perigosos, e essas assembleias do povo, que são a égide do corpo político e o freio do governo, foram, em todos os tempos, o horror dos chefes. Também jamais pouparam cuidados, nem objeções, nem dificuldades, nem promessas, para com eles desgostar os cidadãos. Quando estes são avarentos, relaxados, pusilânimes, mas amantes do repouso do que da liberdade, não têm muito tempo contra os esforços dobrados do governo. É assim que a força resistente, aumentando sem cessar, a autoridade soberana se evapora no fim, e a maior parte das cidades cai e perece antes do tempo. Mas entre a autoridade soberana e o governo arbitrário, introduziu-se algumas vezes um poder médio, do qual se deve falar. Dos deputados e representantes. Assim que o serviço público cessa de ser a principal ocupação dos cidadãos e que eles preferem servir sua própria bolsa a servir com a sua pessoa, o Estado já se acha perto da ruína. Se for preciso ir a combate, eles pagam as tropas e ficam em casa. Se for preciso ir ao conselho, eles nomeiam deputados e ficam em casa. A força de preguiça e dinheiro, eles conseguem, enfim, soldados para servir a pátria e representantes para vender. É a confusão do comércio e das artes, é o interesse ávido do ganho. É a languidez e o amor às comodidades que trocam serviços pessoais por dinheiro. Cede-se uma parte do lucro para aumentá-lo à vontade. Distribuam dinheiro e logo terão os milhões. A palavra finança é uma palavra de escravo, desconhecida na cidade. Num estado verdadeiramente livre, os cidadãos fazem tudo com os braços e nada com o dinheiro. Longe de pagar para eximir-se de seus direitos, eles pagariam para cumpri-los, eles próprios. Eu estou bem longe das ideias comuns. Acho as corveias menos contrárias à liberdade que os impostos. Quanto melhor constituído é o Estado, mais os negócios públicos prevalecem sobre os particulares no espírito dos cidadãos. Há mesmo muito menos negócios particulares, porque a soma de felicidade comum, fornecendo uma soma mais considerável do que a de cada indivíduo, resta-lhe procurar menos nos encargos particulares. Numa cidade bem dirigida, todos correm para as assembleias. Sob um mau governo, ninguém gosta de dar um passo para se dirigir para lá, porque ninguém se interessa pelo que lá se faz, prevendo-se que a vontade geral não dominará e que, enfim, os afazeres domésticos absorvem tudo. As boas leis fazem com que se façam outras melhores, e as más levam às piores. Quando alguém diz dos negócios do Estado, que me importa, deve-se entender que o Estado está perdido. O esmorecimento do amor à pátria, a atividade do interesse privado, a imensidade dos estados, as conquistas, o abuso do governo fizeram imaginar a conduta dos deputados ou representantes do povo nas assembleias da nação. É o que em certos países ousa se chamar de terceiro estado. Assim, o interesse particular de duas ordens é levado ao primeiro e segundo graus, e o interesse público só ao terceiro. A soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode ser alienada. Ela consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade não se representa. Ela é a mesma ou é outra? Há um meio termo. Não há um meio termo. Os deputados do povo não são, pois, nem podem ser seus representantes, já que não passam de comissários. Nada podem concluir definitivamente. Toda lei que o povo não ratificou em pessoa é nula.
não é uma lei. O povo inglês pensa ser livre. Ele se engana muito, pois só o é durante a eleição dos membros do parlamento. Assim que são eleitos, o povo torna-se escravo. Não é nada. No curto momento de sua liberdade, o uso que dela faz bem merece que a perca. A ideia dos representantes é moderna. Ela nos vem do governo feudal, daquele iníquo e absurdo governo, no qual a espécie humana é degradada, e onde o nome do homem está desonrado. Nas antigas repúblicas, e mesmo nas monarquias, jamais o povo teve representantes. Não se conhecia esta palavra. É muito estranho que em Roma, onde os tribunos eram tão sagrados, não se tenha nem imaginado que pudessem usurpar as funções do povo, e que no meio de uma tão grande multidão jamais tivessem tentado passar seu chefe num só plebiscito. Entretanto, julgue-se o embaraço que às vezes causava a multidão, pelo que acontecia ao tempo de Gracchus, onde uma parte dos cidadãos dava seu sufrágio em cima dos telhados. Onde o direito e a liberdade são tudo, os inconvenientes são nada. Com o povo sábio tudo era posto na medida justa. Ele deixava os lictores fazerem o que seus tribunos não ousavam fazer. Não temiam que os lictores quisessem representar. Para explicar, entretanto, como os tribunos o representavam, às vezes bastava conceber como o governo representava o soberano. Não sendo a lei senão a declaração da vontade geral, é claro que no poder legislativo o povo não pode ser representado, mas pode e deve ser no poder executivo, que é apenas a força aplicada à lei. Isso mostra que, examinando-se bem as coisas, vê-se-á que muito poucas nações possuem leis. Seja como for, é certo que os tribunos, não tendo nenhuma parte do poder executivo, não poderiam jamais representar o povo romano nos direitos de seus encargos, mas somente usurpando-o do Senado. Entre os gregos, tudo que o povo tinha de fazer, fazia-o por si mesmo. Ele era reunido sem cessar ali mesmo. Habitava num clima ameno, não era ambicioso. Escravos executavam os trabalhos e seus grandes desejos era a liberdade. Não tendo mais as mesmas vantagens, como conservar os mesmos direitos? Os climas mais inóspitos trazem mais necessidades, pois 6 meses por um ano a praça pública não é frequentável. As línguas surdas não podem fazer-se ouvir ao ar livre. Há mais interesse em ganhos do que em liberdade, e teme-se bem menos a escravidão que a miséria. Como? A liberdade não se mantém senão com o apoio da servidão? Pode ser. Os dois excessos se tocam. Tudo o que não está na natureza tem inconvenientes, e a sociedade civil mais que todo o resto. Há certas posições infelizes, em que não se pode conservar a liberdade, senão às custas da de outrem, e que o cidadão não pode ser perfeitamente livre, como o escravo não pode ser totalmente escravo. Tal era a posição de Esparta. Vós, povos modernos, vós não possuís escravos, mas vós os sois. Pagais a liberdade deles com a vossa. Por mais que louveis essa preferência, eu encontro nela mais covardia do que a humanidade. Não entendo, por tudo isso, que seja preciso ter escravos, nem que o direito de escravidão seja legítimo, uma vez que provei o contrário. Digo apenas razões pelas quais os povos modernos, que se creem livres, possuem representantes, e porque os povos antigos não os possuíam. Seja como for, no momento em que o povo adquire representante, não é mais livre. Não é mais. Examinando-se tudo bem, não vejo que seja possível daqui por diante, ao soberano, de conservar entre nós o exercício de seus direitos, se a cidade não for muito pequena. Mas, se for muito pequena, será subjugada? Não. Mostrarei logo adiante como se pode harmonizar o poder exterior de um grande povo com a política fácil e a boa ordem de um pequeno Estado.
a instituição do governo não é um contrato. Uma vez estabelecido o poder legislativo, trata-se de estabelecer também o poder executivo, pois este último, que só opera por atos particulares, não sendo a essência do outro, é naturalmente separado dele. Se fosse possível que o soberano, considerado como tal, tivesse o poder executivo, o direito e o fato seriam de modo confundidos, que não se saberia mais o que é lei e o que não é. E o corpo político, assim desnaturado, seria logo exposto à violência contra o qual foi instituído. Sendo os cidadãos todos iguais pelo contrato social, o que todos devem fazer? Todos podem prescrever, de modo que ninguém tem o direito de exigir que o outro faça o que ele mesmo não faria. Portanto, é propriamente esse direito, indispensável para fazer viver e mover o corpo político, que o soberano dá ao príncipe ao instituir o governo. Várias pessoas acharam que o ato deste estabelecimento era um contrato entre o povo e os chefes que ele se concede, contrato pelo qual se estipulava entre as duas partes as condições sob as quais uma se obrigaria a comandar e a outra a obedecer. Convenhamos, e eu me asseguro que esta é uma estranha maneira de contratar. Mas vejamos se esta opinião é sustentável. Primeiramente, a autoridade suprema não pode modificar-se, nem alienar-se. Limitá-la é destruí-la. É absurdo e contraditório que o soberano se conceda a um superior. Obrigar-se a obedecer a um senhor é retroceder em plena liberdade. No mais, é evidente que esse contrato do povo com tais ou tais pessoas seria um ato particular. Quando se segue que este contrato não poderia ser nenhuma lei, nem um ato de soberania e que, por consequência, seria um ato ilegítimo. Vê-se ainda que as partes contratantes estariam entre si, sob a única lei natural e sem nenhuma garantia de seus compromissos recíprocos, o que repugna, de qualquer maneira, ao Estado civil. Aquele que tem a força em mãos, sendo sempre o senhor da execução, tanto desejaria dar o nome de contrato ao ato de um homem que diria a outro: dou-te todos os meus bens, com a condição de que me devolvas o que te agradar. Não há senão um contrato no Estado, o da associação, e este por si só exclui todos os outros. Não se poderia imaginar nenhum contrato público que não fosse uma violação do primeiro, da instituição do governo. Com base em que ideia é preciso, pois, conceber o ato pelo qual o governo é instituído? Observarei primeiro que este ato é complexo ou composto de dois outros, a saber, o estabelecimento da lei e a execução da lei. Pelo primeiro, o soberano estatui que haverá um corpo de governo estabelecido sob tal ou tal forma. E é claro que tal ato é uma lei. Pelo segundo, o povo escolhe os chefes que serão encarregados do governo estabelecido. Portanto, sendo essa escolha um ato particular, não é uma segunda lei, mas apenas uma continuação da primeira e uma função do governo. A dificuldade é de entender como se pode ter um ato de governo antes que o governo exista. E como o povo, que não é soberano ou súdito, pode tornar-se príncipe ou magistrado em certas circunstâncias? É ainda aqui que se desdobre uma dessas propriedades surpreendentes do corpo político, pelas quais ele concilia operações contraditórias na aparência. Pois essa se faz por uma conversão súbita da soberania em democracia, de modo que, sem nenhuma mudança sensível e somente por uma nova relação de todos com todos, os cidadãos, tornados magistrados, passam dos atos gerais aos atos particulares e da lei à execução. Esta mudança de relação não é uma sutileza de especulação sem exemplo na prática. Ocorre todos os dias no parlamento da Inglaterra, em que a Câmara Baixa, em certas ocasiões, se transforma em grande comissão para melhor discutir os assuntos e se torna ainda assim simples comissão de corte soberana
que era no momento anterior, de tal modo que se refere a si mesma como Câmara dos Comuns, pois acaba de legislar em grande comissão, deliberando, de novo, sobre um título que já havia resolvido sobre outro. Tal é a vantagem própria do governo democrático de poder ser estabelecido de fato por um simples ato da vontade geral. Após o que este governo interino toma posse, se tal é a forma adotada, ou estabelece em nome do soberano o governo prescrito em lei. E tudo se acha assim dentro das regras. Não é possível instituir o governo de nenhuma outra forma legítima sem renunciar aos princípios acima estabelecidos. Meio de prevenir as usurpações do governo. Destes esclarecimentos resulta, como confirmação do capítulo 16, que o ato que constitui o governo não é um contrato, mas uma lei, que os depositários do poder executivo não são os senhores do povo, mas seus agentes, que ele pode estabelecê-los e destituí-los quando lhe agradar, que não se trata para eles contratar, mas sim obedecer e que, encarregando-se de funções que o Estado lhes impõe, nada mais faz senão cumprir o dever de cidadãos, sem ter, de maneira alguma, o direito de discutir as condições. Quando acontece, pois, que o povo institui um governo hereditário, seja monarca de uma família, seja aristocrático, numa classe de cidadãos, isso não é um compromisso que assume. É uma forma provisória que dá à administração até que lhe agrade ordenar de outro modo. É verdade que essas mudanças são sempre perigosas e que jamais se deve mexer num governo estabelecido, a não ser quando se torna incompatível com o bem público. Mas esta circunspeção é uma máxima de política e não uma regra de direito. E o Estado não é mais obrigado nem a deixar a autoridade civil os seus chefes, nem a autoridade militar aos governos. É verdade ainda que não se poderia, em caso semelhante, observar com muito cuidado todas as formalidades requeridas para distinguir um ato regular e legítimo de um tumulto sedicioso e a vontade de todo o povo dos clamores de uma facção. É aqui, sobretudo, que não se deve dar ao caso odioso o que não se lhe pode recusar, em todo o rigor do direito. E é também desta obrigação que o príncipe tira grande vantagem para conservar o poder, apesar do povo, sem que se possa dizer que eu tenho usurpado. Pois, comparecendo, não usa senão o seu direito, e lhe é muito fácil estendê-lo e impedir, sob o pretexto do repouso público, as assembleias destinadas a restabelecer a boa ordem, de tal modo que ele se prevalece de um silêncio que impede de romper ou de irregularidades, que faz cometer por pressupor em seu favor de uma confissão dos que a temem fazer calar e para punir os que ousam falar. É assim que os decênderos, tendo sido primeiro eleitos por um ano, depois por mais um ano, tentaram reter o poder perpetuamente, não permitindo mais aos comícios se reunirem. E é por esse meio fácil que todos os governos do mundo, uma vez revestidos da força pública, usurpem, cedo ou tarde, a autoridade soberana. As assembleias periódicas, das quais falei acima, servem para prevenir ou prorrogar esta infelicidade, principalmente quando não precisam de convocação formal, pois então o príncipe não poderia impedi-las sem declarar-se abertamente infrator das leis e inimigo do Estado. A abertura dessas assembleias, que não tem por objeto senão a manutenção do tratado social, deve sempre se fazer por duas proposições, que não se podem suprimir jamais e que passam separadamente pelo sufrágio. A primeira, se agrada ao soberano conservar a presente forma de governo. A segunda, se agrada ao povo deixar a administração aos que delas são atualmente encarregados. Suponho aqui o que creio ter demonstrado, a saber, que não há no Estado nenhuma lei fundamental que não se possa revogar, nem mesmo o pacto social,
pois se todos os cidadãos se reuniam para romper esse pacto de comum acordo, não se pode duvidar que não tenha sido legitimamente rompido. Grotius pensa mesmo que cada um pode renunciar ao Estado do qual é membro e retomar a liberdade natural e seus bens, saindo do país. Portanto, seria absurdo que todos os cidadãos reunidos não pudessem fazer o que pode separadamente cada um deles.